aí, galera, vamos dar continuidade ao nosso estudo de logaritmos. Na aula passada nós vimos 5 propriedades sobre eles e aqui, antes de dar mais algumas, nós vamos revisá-las. A primeira nos diz que o logaritmo de 1, do número 1, em qualquer base é zero, ok? E aí a justificativa para isso é que todo número elevado a zero é igual a 1. A segunda propriedade, o logaritmo de qualquer número em sua própria base é igual a 1, porque todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. A terceira é a propriedade do produto. O produto de logaritmandos significa que a gente vai somar os logaritmos, porque multiplicação de potências de mesma base, a gente repete a base e soma os expoentes, ok? Lembrem daquela ideia da aula passada. O logaritmo nada mais é do que um expoente. Se nós temos propriedade para o produto, também temos propriedade para o quociente. Então, o quociente entre os logaritmandos é igual à subtração, à diferença dos logaritmos. Porque em divisão de potências de mesma base, nós repetimos a base e subtraímos os expoentes. E a última propriedade que nós vimos na aula passada é a propriedade do expoente, que pode vir para frente multiplicando. É aquela ideia da potência de potência. Em multiplicações de potências de mesma base, nós repetimos a base e multiplicamos os expoentes. Então, essas foram as 5 propriedades vistas na aula passada, e aqui nós temos mais 2. Essa sexta é a consequência imediata das propriedades anteriores. Reparem que nós temos o a elevado a b, como na propriedade anterior, só que a base também é a. Qual vai ser o resultado disso? É exatamente o b, exatamente o expoente. Por quê? Bom, aplicando a propriedade anterior, o log de a elevado a b na base a pode ser escrito com o expoente b vindo para frente multiplicando. E agora, utilizando a propriedade 2, log de a em sua própria base é igual a 1. Então, b vezes 1 é igual a b. E a sétima propriedade, essa é bem interessante. A elevado ao log de b na base a também é igual a b. Por que que isso acontece? Bom, isso é consequência direta da definição de logaritmo. Vamos dizer que o log de b na base a seja igual a x. E vamos colocar essa equação na forma exponencial, ou seja, vamos aplicar a definição de logaritmo para esta equação. Se isso acontece, reparem que o a é a minha base, o x, como é o logaritmo, vai virar o expoente, e a forma exponencial é dada por a elevado a x igual a b. Agora, esse x que está aqui é o mesmo x daqui. E esse x é igual ao log de b na base a. Então, se eu trocar este x do expoente por log de b na base a, nós temos exatamente a elevado a log de b na base a é igual a b. Esse log de b na base a é exatamente o nosso x, ok? E aí nós temos a propriedade. A ideia é que vocês não decorem as propriedades, mas sim que vocês reconheçam quando utilizá-las. E isso não depende de decoreba. Isso depende de você reconhecer padrões e reconhecer as propriedades dos logaritmos, saber quando utilizá-las. Ou seja, você tem que demonstrar um domínio da definição de logaritmo. E sempre lembrando que o logaritmo está intimamente associado a uma equação exponencial, ok? Bom, agora, como exemplo, vamos fazer a questão 5 da prova de 2011 da ESPSEX. Considerando log de 2 é igual a 0,30 e log de 3 igual a 0,48, o número real x, solução da inequação 5 elevado a x menos 1 igual a 150, pertence a qual intervalo
presente nas alternativas. A primeira coisa que a gente nota aqui é que, a princípio, parece que está faltando alguma coisa na questão, porque o logaritmo não tem a base está omitida. Não é erro de digitação, pessoal. Quando a base é omitida, a gente entende que ela é igual à base 10, ok? Então isso é log de 2 na base 10 e isso é log de 3 na base 10. E aí nós temos que aplicar logaritmo nessa equação exponencial. Bom, não se preocupem ainda em substituir, em aplicar logaritmo direto. O nosso ponto de partida é a equação exponencial, então vamos começar por ela. Nós temos a equação 5 elevado a x menos 1 igual a 150. A primeira coisa que a gente faz aqui é trabalhar com essa diferença de expoentes. Isso indica que a gente tem uma divisão de potências de mesma base, e aí podemos escrever como 5 elevado a x dividido por 5 elevado a 1. Vamos isolar o 5 elevado a x, multiplicando ambos os membros da equação por 5. 5 vezes 150 é 750. E aí sim, nós vamos ter que aplicar o logaritmo para resolver esta equação, já que 750 não é potência de 5. Então, temos que passar para a forma logarítmica. Lembrem-se, a base da equação exponencial é a base da equação logarítmica. O logaritmo nada mais é do que o expoente. E o resultado da potência é o nosso logaritmando. Se você tem alguma dúvida ainda a respeito, assiste o nosso vídeo anterior, ok? Então, vamos lá. X é igual ao log de 750 na base 5. De fato, expoente vira logaritmo. Base continua sendo base. E resultado da potência é o logaritmando. Então agora nós temos uma equação logarítmica. Já faz sentido as informações que o enunciado deu. Bom, para calcular esse logaritmo, a primeira coisa que a gente tem que fazer, como aprendemos na aula passada, é fatorar o 750. Então vamos fazer a fatoração. Primeiro por 2, 375, não dá mais por 2, ele é ímpar. Mas agora ele dá por 3, porque a soma dos algarismos é 15, que é um múltiplo de 3. Então, dividindo por 3, temos 125, não dá mais por 3, mas ele termina em 5, portanto, dá para dividir por 5. O resultado é 25, por 5, 5, por 5, 1. Então, terminamos a fatoração. Então, 750 é 2 vezes 3 vezes 5 ao cubo. Então, vamos substituir o 750 pela sua forma fatorada. Então, x é igual ao log da forma fatorada de 750 na base 5. Agora, por que a fatoração é tão importante? É porque a fatoração transforma o meu número em um produto. E a gente conhece a propriedade do produto. Então, vamos aplicá-la. Nossa equação mais recente é esta, e agora vamos aplicar a propriedade do produto. A gente tem um produto aqui de 3 fatores, vamos escrever como a soma dos logaritmos. Então, fica log de 2 na base 5, mais log de 3 na base 5, mais log de 5 ao cubo na base 5. É muito importante que você não passe esse expoente 3 para frente multiplicando. Isso é um erro muito comum. Mas por que está errado? Porque esse expoente 3 pertence somente ao 5 e não ao 2 nem ao 3. Para que eu pudesse passar esse 3 para frente multiplicando logo de cara, o 2 e o 3 também teriam que estar elevados à terceira potência. Em outras palavras, esse 3 deveria estar fora do parêntese. Mas como ele está dentro, indica que ele pertence somente ao 5. Então, primeiro a gente tem que quebrar na soma, para aí sim
passar o 3 para frente multiplicando, ok? Então, fazendo isso, nós temos 3 log de 5 na base 5. Aplicando a propriedade que nós já vimos, log de 5 na base 5 é igual a 1. Então, isso pode ser escrito como log de 2 na base 5 mais log de 3 na base 5 mais 3. E aqui a gente simplesmente trava. Nós não temos mais informações. O que nós sabemos é que o log de 2 é 0,3 e o log de 3 é 0,48. Mas isso é na base 10 e não na base 5. Nós temos o nosso log na base 5, mas a informação do exercício diz respeito à base 10. E agora, como a gente faz? Bom, a cola está exatamente aqui, né? Nós vamos ter que fazer uma mudança de base. A mudança de base nada mais é do que escrever um logaritmo que está a princípio numa base B como divisão de logaritmos, só que agora em uma base C qualquer. Então, para mudar de uma base B para uma base C, o que nós temos que fazer? Nós temos que escrever a divisão do log de A na base C pelo log de B na base C. Então, bem tranquilo. Para mudar de base, basta fazer o logaritmo de A, que é o meu logaritmando, na nova base, dividido pelo log da minha base antiga, que é B, na minha base nova, que é C. E você pode fazer isso para mudar para qualquer base. Mas aqui é interessante que a gente mude da base 5 para a base 10. Então, nosso primeiro exemplo é mudar o log de 2 na base 5 para a base 10. Como nós vamos fazer isso? Repare que o A está representado pelo 2 e o B está representado pelo 5. A base que eu quero passar é a base 10. Então, já vou colocar logo o log na base 10, tanto em cima quanto embaixo. Como o A é 2 e o B é 5, fica simplesmente log de 2 na base 10 dividido por log de 5 na base 10. Simples assim. Ah, professor, e se eu quisesse mudar para a base 8? A expressão seria exatamente a mesma, com a diferença de que em vez do 10 você escreveria o 8, tanto em cima quanto embaixo. Ah, professor, quero mudar para a base 59. Em vez de 10, você escreve aqui 59. Vai dar certo para qualquer base, ok? Bom, o nosso log de 3 na base 5, por analogia, vai ficar log de 3 na base 10 dividido por log de 5 na base 10. Então, agora nós já fizemos aparecer os dados que nós vamos utilizar para resolver o problema. Aqui nós temos todos os dados que nós descobrimos até aqui. Os dados que o exercício, que o enunciado nos forneceu, e aqui a nossa mudança de base. Então, vamos trabalhar em cima disso. Log de 2 na base 10 já está prontinho para ser substituído, mas log de 5 na base 10 não. Então, como a gente pode fazer agora? O exercício não me deu nenhuma informação sobre o log de 5. A gente vai ter que se virar com as propriedades do logaritmo mesmo. Então, vamos lá. Log de 5 na base 10. Eu não tenho nenhuma informação sobre o 5, então preciso escrevê-lo de uma outra forma. A gente pode, por exemplo, escrever o 5 como 10 sobre 2. Por que é interessante isso? Porque aqui a gente pode aplicar a propriedade do quociente. Então, isso vai ficar log de 10 menos log de 2. Acontece que log de 10 em sua própria base é 1. E log de 2 na base 10, o exercício nos diz que é 0,30. Então, o log de 5 tem que ser igual a 1, que é o resultado de log de 10 na base 10, menos o log de 2 na base 10. Então, o log de 2 na base 5 é igual ao log de 2 na base 10, que é o nosso numerador, sobre 1 menos o log de 2 na base 10, que era o log de 5 na base 10, ok? Então, o nosso numerador está mantido
E o nosso denominador está escrito também em função do log de 2. Então, vamos calcular esse valor. Agora, basta substituir, tanto em cima quanto embaixo, log de 2 por 0,30. Então, nós vamos ter 0,30 dividido por 1 menos 0,30, 0,3 sobre 0,7, e aqui, só para a gente ter numerador e denominador inteiros, a gente multiplica por 10, obtendo 3/7. Vamos fazer a mesma coisa para o log de 3 na base 5. Ele é dado por log de 3 na base 10, é o nosso numerador, e o nosso denominador também é log de 5 na base 10, ok? Se a gente quisesse, já poderia ter colocado direto aqui o 0,7. Mas é a mesma ideia. Agora vamos substituir os valores. 0,48 é o log de 3 na base 10. O denominador é o mesmo do de cima. E aqui nós temos 0,48 sobre 0,7. Como eu quero numerador e denominador inteiros, aqui eu vou multiplicar ambos os termos da fração por 100, por causa das duas casas decimais do 0,48. Então aqui nós vamos ter 48 sobre 70. Voltando para a nossa página inicial, vamos agora substituir para calcular os valores de x. Log de 2 na base 5, nós descobrimos que é 3/7. Log de 3 na base 5, 48/70. Então, aqui ficou bem fácil, é só tirar o MMC, que é o 70, e aqui nós vamos ter 30 sobre 70, 48 sobre 70, e o 3, que é 210 sobre 70. Somando tudo isso, nós temos 288 sobre 70, e aí isso vai dar 4 e alguma coisa, 4,0 alguma coisa, que está contido no intervalo da letra B. Com certeza o x é algo entre 4 e 5, ok? Esse intervalo aqui está contido no intervalo da letra B. A única diferença é que na alternativa ele está fechado, ou seja, ele inclui o 4, e aqui ele está aberto, ou seja, ele exclui 4, mas não tem problema nenhum, ok? Esse conjunto aqui está contido nesse outro. Então, com certeza, nós podemos marcar a letra B. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gostado dessa aula. E muitas questões de concurso são exatamente desse tipo. Você tem que encaixar as propriedades do logaritmo na hora certa. E aí você tem que estar muito firme na definição, no significado dos logaritmos, para não cometer nenhum erro de conta, para não cometer nenhum erro conceitual. Eu te garanto que fazendo isso você vai dominar esse tema que muita gente acha que é um bicho-papão, mas na verdade as pessoas acabam estudando errado e você não vai cometer esse erro, ok? Na próxima aula nós vamos demonstrar algumas propriedades, vamos fazer a demonstração das propriedades do produto, do quociente e da potência. Grande abraço e até a próxima aula.